Prezados irmãos, prezadas irmãs, o evangelho de hoje, muito conhecido de todos nós, diz que uma mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés dizia que tais mulheres mereciam ser apedrejadas. Porém, Jesus disse àqueles que estavam querendo apedrejá-la: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E escrevendo no chão, a multidão começou a sair um por um, começando pelos mais velhos. Então Jesus disse àquela mulher: se nem eles te condenaram, Deus também não te condena. Vai e não peques mais. Este evangelho tem dois detalhes que eu penso que merece a nossa reflexão antes de nós entendermos o que realmente significa o perdão. Primeiro detalhe: quem era esta mulher? A lei de Moisés, e antigamente a lei civil e religiosa era praticamente a mesma, porque o poder político e religioso muitas vezes se coincidia. E a lei dizia assim: uma mulher casada, pega em adultério, poderia ser enforcada, merecia ser estrangulada. Uma pessoa que não era casada, uma pessoa solteira, que tivesse um relacionamento íntimo com um homem, merecia ser apedrejada. Então, já que aqui nós já vemos o primeiro detalhe que já desmistifica, já muda muito o conceito que nós temos desta mulher. Muitos já pensam que nós estamos pensando de uma senhora idosa que traiu o marido, traiu os filhos. Uma pessoa que cometeu adultério contra o marido, naquela sociedade, merecia ser estrangulada, merecia ser degolada. Porém, esta mulher foi apedrejada. O texto nos diz, com este detalhe, que se tratava de uma pessoa muito jovem. Naquela sociedade, as pessoas se casavam com 15, 16, 17, 18 anos. Se ela não era casada, possivelmente tratava-se de alguém muito nova, de uma criança, de uma adolescente. Imagine uma adolescente que teve um relacionamento com um namorado, com uma pessoa próxima, e de repente, no meio de uma grande multidão, estava para ser apedrejada. Abrindo um parênteses, eu gostaria de saber onde estava o homem, porque ninguém comete adultério, ninguém comete uma relação errada, ilícita, sozinha. Se ela estava lá para ser apedrejada, cadê o rapaz? Cadê o homem? Cadê a pessoa que fez aquilo com ela? Não apareceu. Então nós já percebemos que aqui havia uma injustiça. A pena só estava sobre ela. Agora imagina uma pessoa que cometeu uma falha ser apedrejada. Mas os judeus, os fariseus colocaram Jesus em uma armadilha e uma cilada. Se Jesus dissesse que ela não merecia ser apedrejada, diriam que Jesus estava contra a lei. Se Jesus dissesse: sigamos a lei, vamos apedrejar esta mulher, começando por mim, Jesus estaria fazendo uma barbaridade. O que Jesus deveria fazer? Jesus fez um gesto, começou a escrever no chão. Existem várias interpretações para Jesus escrever no chão. Existe uma que é belíssima, que é a interpretação de São Jerônimo. São Jerônimo viveu no quinto século, lá pelos anos 420 mais ou menos. São Jerônimo disse que Jesus escreveu no chão o pecado daquelas pessoas. Escrevendo o pecado daquelas pessoas, elas começaram a se envergonhar por aquilo que tinham feito. De repente começaram a sair uma a uma. Nós não podemos dizer que São Jerônimo está certo ou errado, porque o texto não diz com clareza o que aconteceu. Aqui não existe um ensinamento oficial da igreja sobre isso. Mas a mais bela, a mais profunda interpretação que eu já ouvi é: quem escreveu a lei? De onde que veio a lei? A lei veio de Deus. O Antigo Testamento diz que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Jesus escrevendo no chão, pelo dedo de Jesus, que também é Deus, a lei era mudada. Ou melhor, a lei era aperfeiçoada. É como se Jesus escrevendo, a lei no Antigo Testamento foi escrita pelo dedo de Deus. No Novo Testamento, a lei novamente é escrita pelo dedo de Deus, mas a lei é aperfeiçoada e ganha um novo aspecto, uma nova realidade, que é a realidade da misericórdia. É Jesus dizendo a todos eles: a misericórdia de Deus é muito maior
do que o nosso pecado. Porém, nós devemos nos arrepender e não voltarmos a pecar. Existe uma grande dificuldade para as pessoas entenderem 4 realidades que são muito próximas ao perdão. O que é perdoar? O que é esquecer? O que é confiar novamente? E o que é ter o relacionamento com a pessoa que nos ofendeu, que pecou contra nós, como se nada tivesse acontecido? Então existem 3 realidades. A primeira realidade é o perdão. A segunda realidade é esquecer o que aconteceu. A terceira realidade é confiar plenamente na pessoa novamente. E a última realidade é ter o relacionamento como se nada tivesse acontecido. Muitas pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Poucos dias atrás, na verdade semanas atrás, uma pessoa que me ofendeu, uma pessoa que me prejudicou, disse assim: padre, você me perdoa? Você me perdoou? E eu disse: é claro que eu te perdoei. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado por Deus, porque eu rezo o Pai Nosso, e quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai-nos, perdoai-me, Senhor, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual que é a medida da misericórdia de Deus? Eu perguntava para os nossos escuteiros ontem, no encontro com os escuteiros, e eu dizia: jovens, crianças, o padre vai fazer uma pergunta muito difícil e vocês vão errar. Quem gostaria de responder? Quando eu falei que eles iam errar, todo mundo levantou a mão e queria responder, para provar para o padre que eles sabiam a resposta. E eu disse: a pergunta é difícil, quem quer responder? E todo mundo levantou a mão. Eu. E eu disse: vocês vão errar. Não, padre, eu acerto. E quase saiu briga. Eu disse: então tá bom. Deus, ele perdoa muito ou pouco? Muito. Errado. Ixi. O outro: pouco. Errado. Ô padre, se eu digo que Deus perdoa muito, está errado. Se eu digo que Deus perdoa pouco, está errado. O que é o certo? Depende. Depende do quê? Depende do tanto que eu perdoo. Porque no Pai Nosso nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quem perdoa muito, vai ser perdoado muito. Quem perdoa pouco, vai ser perdoado pouco. Quem não perdoa, já entenderam, não precisa nem dizer. E esta pessoa me disse: padre, você me perdoa? Eu disse: claro, eu vou te perdoar a vida toda, eu quero ser perdoado por Deus. Ah, padre, então você esqueceu o que aconteceu, né? Eu disse: não esqueci. Ainda está no meu coração. Infelizmente, quando eu vejo você, eu lembro do que você fez. E essa pessoa voltou para mim e falou: padre, eu preciso te dar um presente. E esta pessoa me deu um lápis com uma borracha em cima do lápis. E ela escreveu: pecado. E de repente, não pense que essa pessoa pecou contra o padre, não é isso. Essa pessoa cometeu um ato que foi errado. E ela escreveu erro ou pecado, e de repente pegou a borrachinha e pagou tudo. Falou: padre, é assim que tem que ser, padre. Você me perdoa, você esqueceu e acabou. Eu disse: só tem um problema: o meu coração e a minha memória não é papel. Eu não sou papel. Borrachinha, apagou, acabou, está tudo bem. Imagina se fosse assim: alguém matou a sua mãe, depois chega o bandido, dá uma borrachinha para você, apagou, esqueceu e nada aconteceu e está tudo bem. De jeito nenhum. Eu preciso perdoar? Preciso, mas esquecer muitas vezes é impossível. Se nós pudermos esquecer, melhor ainda. Que bom esquecer. Quem esquece tem paz. Porém, esquecer não é uma decisão e uma escolha humana. Esquecer é uma graça de Deus. Falemos novamente sobre o perdão. Padre, se perdoar e esquecer não é a mesma coisa. O que é perdoar? Eu considero perdoar a partir de 3 aspectos. Primeiro aspecto do perdão: não fazer o mesmo para a pessoa. Não fazer o mesmo. A sociedade, e Jesus perdoou, a sociedade queria fazer o mesmo. Imagine uma jovem de 13, 14, 15 anos, porque teve um relacionamento e cometeu um pecado, agora é apedrejada. Então, o que Jesus nos diz que é o perdão? Perdão é não fazer o mesmo. Segundo, perdão é não ficar falando mal da pessoa, ficar falando daquilo que aconteceu, sempre o resto da vida. Terceiro, e aqui é o mais difícil, aqui é um critério para nós sabermos se nós perdoamos ou não:
rezar pela pessoa. Se você perdoou, você consegue rezar pela pessoa. Se você não perdoou, você não consegue rezar. Perdão, não fazer o mesmo. Não ficar falando da pessoa por aí. Tem pessoas que dizem assim, padre, eu não gosto de fofoca, padre, mas você viu o que ela fez? Você viu o que ela fez? É só uma partilha. Não, não é partilha não, é fofoca mesmo. Então, não ficar falando. E o terceiro, rezar pela pessoa. Sabe por que tem que rezar? Para a pessoa não fazer o mesmo com outra pessoa. E por que o perdão é importante? O perdão é importante, senão nós não paramos e aquilo que aconteceu não tem um fim. Celebrava a missa agora há pouco às 9h15 aqui no colégio para as crianças chinesas da catequese. E eu dizia para as crianças, imagina, alguém dá um tapa em você e você pega e dá um tapa. Alguém joga uma cadeira em você, você joga outra cadeira. De repente alguém pega um pau e bate em você, você pega outro pau e bate. Onde que vai acabar isso? Ah, padre, vão me matar. E depois você não consegue matar outro porque já morreu. Então tem que chegar alguém e dizer, para, eu não vou levar isso para frente. E quem que vai fazer isso? Quem ama mais. O perdão é não continuar fazendo o mal. Por que nós perdoamos? Porque Deus nos perdoa. Por que nós perdoamos? Porque nós queremos ser perdoados por Deus. Por que nós perdoamos? Porque nós queremos ter paz. Por que nós perdoamos? Porque nós queremos ter boa saúde. Por que nós perdoamos? Porque nós queremos ter liberdade. Uma pessoa que não perdoa não é livre. Vai num restaurante, está o outro que não perdoou, já tem que sair do restaurante. Vai num horário de missa, já está aquele que não perdoou, tem que ir no outro horário. A pessoa fica doida, está de um lado da rua, enquanto a pessoa vai para o outro lado da rua. Mas é muito sofrimento, perdoa, a pessoa não merece. Você sofra por causa dela, deixa aí. Não merece perdoar. Padre, eu preciso esquecer. Se conseguir esquecer, é um grande presente que você dá a você mesmo. Mas esquecer é uma graça que vem de Deus. E nós precisamos rezar e pedir por esta graça. Padre, eu preciso confiar novamente. Confiança é algo tão interessante que a confiança demora a vida toda para conquistar. Tem alguns casais que ainda estão conquistando a confiança depois de muito ano. A confiança é uma conquista em todo relacionamento. Ninguém confia no outro em uma semana. A confiança é algo que vai sendo conquistada lentamente, com muita luta, com muita veracidade. Ontem uma pessoa conversava comigo e me dizia assim, padre, eu percebo que o padre não está muito bem. O padre está meio diferente, está meio estranho, o que aconteceu? Eu disse, nada. Bem, não, padre, eu acho que tem alguma coisa de errado. Fala, padre, abre o coração. Ele falou assim, então tá bom, eu vou falar, eu estou com dor de barriga. Eu estou com diarreia, eu comi alguma coisa que não me fez bem, eu não estou bem do estômago. Padre, desculpa, padre, eu não devia perguntar isso. Ele falou assim, eu também não devia te dizer, mas você fica me apertando. A pessoa me encontrou ali no começo da missa e me trouxe um remédio para o estômago. Falou, padre, tome esse remédio, padre, se você não tomar eu vou puxar a sua orelha. E aí eu entreguei para outra pessoa, falei, cuida desse remédio, no fim você entrega para mim, senão eu vou perder o remédio, e se eu não melhorar da barriga, a pessoa me mata ainda. Então isso é confiança. Confiança, por que eu falei? Imagina um padre se expor. Tem gente que acha que padre não tem dor de barriga, tem gente que acha que padre não tem dor de cabeça, tem gente que acha que padre estava no berço, já celebrava a missa, tem gente que acha que padre não precisa comer. Não. Tem gente que acha que padre não tem dificuldade. Não, tem tudo. Mas eu confio, por isso que eu falei algo tão próximo. Mas confiança, se você pede, demora muito para reconquistar. É quase um milagre reconquistar a confiança. Por isso eu digo assim a cada um de vocês, aqui existem pessoas casadas, todos nós somos filhos, todos nós temos amigos. Eu sei que nós somos humanos. Eu sei que nós temos falhas, tentações, dificuldades, mas nunca brinque com a confiança de alguém. Nunca brinque com a confiança de alguém. Nunca jogue com alguém. Uma vez no Brasil, uma mulher estava com problemas no relacionamento, começou a mandar chocolate para o padre, começou a mandar chocolate para mim.
queria fazer o marido ficar com ciúmes dela, mandando chocolate para o padre. Eu falei, vai para o inferno, some da minha vida. Não faça jogo, não brinque com a confiança do outro. Padre, eu cometi um erro muito grave, eu mereço perdão? Merece, eu mereço a confiança? Talvez merece, mas confiança não é algo que eu falo, eu confio. Não, vai levar mais uma vida para confiar novamente. Não brinque com a confiança do outro. Eu já disse e digo novamente, celular tem destruído muitas famílias. Tem pessoas com 20 anos de casamento, 25 anos de casamento, trocando mensagem com coleguinha de trabalho, com pessoas da igreja, mensagens que não são corretas. Destruir um relacionamento, uma família por causa de uma bobagem. Para de ser tolo, para de ser estúpido. Para de ser tolo, destruir uma família, uma confiança. Eu contei esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que veio pedir meu aconselhamento no cartório. A pessoa colocou o celular na mesa, de repente o celular começou a vibrar, erro meu, parece que eu coloquei a cabeça assim, aquela pessoa, mas cobriu o celular assim, que parece que estava cobrindo o corpo. Não, para que esse medo? Ande correto, faça o que é certo. Porque perdeu a confiança, ela pode ser reconquistada, mas demora muito. Por fim, ter o relacionamento como era antes. Alguns dizem assim, padre, eu tenho um namorado, uma namorada, o meu namorado, a minha namorada me traiu, meu esposo, a minha esposa me traiu, eu tive uma decepção muito grande. Eu devo perdoar? Sim. Devo esquecer? Peça a Deus, é uma grande graça. Eu devo confiar novamente? Vai depender do tempo. Eu devo ter o relacionamento como era antes? E aqui eu digo com muita honestidade, pode ser que eu até esteja errado e alguém tenha que me corrigir. Eu digo depende. Por exemplo, uma pessoa que não é casada e tem um namorado, uma namorada, uma pessoa que tem um amigo e uma amiga, e a pessoa te prejudica, e a pessoa não quer o seu bem, e você percebe que esta pessoa não tem caráter, e aqui entra a questão de caráter, porque caráter ninguém compra. Caráter tem ou não tem, moral tem ou não tem, uma pessoa ser correta é ou não é. Se não é uma pessoa de caráter, deixa embora. Se é um namorado, uma namorada que não tem caráter, deixa embora. Na Bíblia eu não encontro em nenhum lugar dizendo que nós precisamos ser amigo de todo mundo. Na Bíblia eu não encontro ninguém dizendo que nós precisamos perdoar a todo mundo e a todos e continuar o relacionamento como antes, com todos os namorados e namoradas e com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, não. Agora, segunda parte da realidade, o padre toca uma questão que Deus queira que não afete a vida de ninguém, mas infelizmente muitas vezes afeta. Se você tem um relacionamento de casamento, de repente a outra pessoa cometeu um erro, não deveria ter cometido. Se tiver uma cinta, pega uma cinta, dá umas boas cintadas, puxa a orelha, briga. Mas imagina, terminar um relacionamento por causa de um erro. Uma vez um padre muito sábio, vocês conhecem Padre Zezinho, padre brasileiro, ele disse assim, um erro na vida não significa que a pessoa tem uma vida errada. Um erro na vida não significa que a pessoa tem uma vida errada. Não pode jogar tudo para o alto por causa de repente uma falha. Se a pessoa é correta, se a pessoa é boa, se a pessoa quer se corrigir, vale a pena perdoar. E sabe por que eu digo isso? Tratando diretamente sobre o adultério. Sabe para quem que o adultério faz mal? O adultério faz mal para o adúltero, porque o adúltero vai para o inferno, e aquele que sofreu o adultério vai para o céu. Uma pessoa que sofreu a traição, essa pessoa está se santificando. Agora a pessoa que traiu, se ela não entra na linha, e eu vou falar palavras claras, se não cria vergonha na cara, ela se perde. Então, o mal é pior para quem fez o mal. Perdão não é humano, perdão é uma graça de Deus.
E eu encerro a reflexão, esta homilia, dizendo assim: todos nós, sem exceção, em algum diferente aspecto da nossa vida, precisamos perdoar alguém. Eu, por exemplo, preciso perdoar uma pessoa, um chefe de trabalho que eu tive lá no Brasil, quando eu trabalhava em uma multinacional de telefone. Eu tive um chefe que me prejudicou. Eu não aceitava o nome dele, eu encontrava uma pessoa que tinha o nome daquela pessoa, eu já tinha raiva. Mas como que eu vou ter raiva? Às vezes a pessoa era boa, eu nem conhecia, não podia ter o nome da pessoa que eu não queria nem ver perto. A gente fala: padre, mas eu não posso ter esse nome agora, meu pai e minha mãe me escolheu porque alguém te prejudicou lá atrás. Eu perdoei, passou, eu preciso perdoar esse chefe que eu tive. Alguém precisa perdoar irmão, irmã, amigo, padre, bispo. Quem que você precisa perdoar? Em silêncio façamos agora a nossa oração. Em silêncio peça a graça de perdoar e leve a sério este momento de oração. E peçamos que Deus nos ajude a perdoar, porque nós queremos ser perdoados. Peçamos que Deus nos ajude a termos esta graça, a graça de perdoar. Perdoar a nós mesmos, os outros, não voltarmos a pecar. Peçamos a Deus a graça da misericórdia. A graça da misericórdia. Quem perdoa, muito ama e muito será perdoado.